Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, aqui no curso de preparação para o exame da OAB. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas esse vídeo e os demais também. Me ajude a fazer com que o canal cresça e assim atinja o maior número possível de pessoas, para que o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos aqui no YouTube, tudo bem? Vamos continuar a nossa jornada de estudos, já caminhando para a etapa final de estudos na parte teórica da OAB, para o 40º exame, para que posteriormente nós possamos analisar as questões que geralmente caem em primeira fase do exame de ordem. Nós que estamos nos preparando para o 40º exame de ordem unificado da OAB, que terá sua primeira fase agora, já nesse mês de março. Estou gravando dia 1º de março, já estamos caminhando para a etapa final, para a primeira fase deste exame. Então, vamos entender como é que funciona os outros tópicos, né, que caem em prova, além daqueles que nós já tratamos, e nós depois iremos analisar as questões, como elas são ajustadas, como funciona a dinâmica da FGV em questões de primeira fase, tudo bem? Vou deixar a minha imagem aqui no lado e aí eu vou revelar para vocês aqui os slides. Vamos lá. Muito bem, pessoal, colocando aqui a apresentação de PowerPoint. Hoje o tema da nossa aula, dessa aula, né, em continuação aos nossos estudos, será o tema de execução fiscal. Pessoal, esse tema é algo que gera um pouco de confusão. É um tema que tem muita gente que se assusta com ele. Como é que pode cair em prova? Como é que ele vai ser questionado? A parte de execução fiscal, pessoal, ela cai em prova, ela cai em primeira fase, mas ela não cai de maneira tão aprofundada quanto cai na segunda fase. Então, o pessoal que vai prestar a primeira fase e depois fará a segunda fase em outras áreas do direito, vamos fazer a segunda fase em direito penal, administrativo, constitucional e assim por diante, não precisam se preocupar em aprofundar muito sobre esse tema, a não ser quando vocês forem prestar a segunda fase, para quem estiver me ouvindo, for prestar a segunda fase em direito tributário. Aí tudo bem, aí nós vamos tratar com mais profundidade esse tema lá na frente. Mas para a primeira fase, para 5 questões de prova, uma no máximo vai ser sobre esse tema, mas é importante que a gente analise, porque é um tema que cai muito em primeira fase e principalmente na segunda. Então é importante a gente tratar do tema de execução fiscal. Vamos lá. Quais são as primeiras considerações que nós podemos dizer sobre a execução fiscal? Na verdade, pessoal, a execução fiscal, quando a gente fala sobre ela, para chegar na execução fiscal, existem várias etapas antes de começar a execução propriamente dita. Tudo começa lá no início, como nós já estudamos, a prática do fato gerador. Uma vez praticado o fato gerador, o que se dará origem depois a uma obrigação tributária. Mas para dar materialidade a este fato gerador e dando corpo a esta obrigação tributária, ocorrerá depois o que a gente chama de lançamento tributário, que nós já estudamos, que é o ato administrativo que vai dar materialidade a esta obrigação. Depois do lançamento tributário, nós vamos caminhar para as próximas etapas. O fisco vai ter 5 anos para propor uma ação de execução fiscal. Então, a partir do lançamento tributário, o fisco tem 5 anos, de acordo com o CTN, o Código Tributário Nacional, 5 anos para propor uma ação de execução fiscal e cobrar o crédito tributário já constituído, sob pena de haver prescrição. Então, o prazo do lançamento tributário até a ação de execução fiscal é um prazo de 5 anos. Passou este prazo, o fisco não pode cobrar mais aquele crédito já constituído. Quando a gente fala em execução fiscal, na verdade, nós estamos nos referindo a um processo de execução fiscal que é regido, inclusive, por uma lei específica, a lei que se chama LEF, Lei de Execuções Fiscais, é uma lei federal, Lei 6.830 de 80. A Lei 6.830 é a lei de execuções fiscais que rege toda a execução fiscal em território nacional. E ela traz as disposições gerais de como ocorre a etapa de execução. A execução fiscal, ela começa, na verdade, com a propositura de uma ação, que é a ação de execução fiscal. O órgão fazendário, por meio de seu advogado,
por meio de um procurador, por isso que a gente chama de procurador da Fazenda, por isso que no âmbito federal nós temos aquele termo Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os advogados públicos que vão defender o interesse da fazenda pública, cobrando aquele crédito tributário. Então, a Procuradoria é o órgão competente, são os advogados competentes para propor uma ação de execução fiscal e assim dar origem ao processo de execução. Então, é como coloquei aqui, é uma petição inicial, a ação, é um tipo de ação, é o que se inicia o processo, utilizado pela Fazenda Pública, a fim de cobrar os créditos tributários, bem como as dívidas não tributárias também, como as multas, exemplo, multa de trânsito ou mesmo as multas tributárias, pelo não cumprimento das obrigações. O artigo 2º da LEF fala a respeito sobre esse tipo de ação. A legitimidade ativa para a cobrança de execução fiscal é feita pelos entes competentes. Também é feita não só pelos entes federados, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, mas também por autarquias, a exemplo do INSS. O INSS é uma autarquia federal que cuida dos créditos de contribuições previdenciárias. E o INSS é uma autarquia federal que possui a sua própria procuradoria, a procuradoria do INSS, que vai propor essa execução fiscal. Os conselhos de classe também podem propor, no caso, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional de Química e assim por diante. Mas cuidado, a OAB não tem essa possibilidade. A OAB não pode cobrar em sedes de execução fiscal o cumprimento das anuidades da OAB. Por quê? Porque as anuidades da OAB não são tributos, não sendo cobrados por meio de execução fiscal. Então, a OAB, ela, inclusive o STF já decidiu sobre isso, ela tem uma característica sui generis. Ela não é um órgão profissional tal como se entende o CREA, o Conselho Regional de Medicina e assim por diante. A OAB, na verdade, ela vai agir de maneira civil, de maneira privada, para cobrar essas anuidades. Não é por meio de execução fiscal, porque essas anuidades não são tributo. E o Tribunal de Contas da União, o TCU, não tem legitimidade para propor execução fiscal. É importante que se diga isso. Quem propõe a execução fiscal é a Procuradoria, os advogados públicos do Poder Executivo. A Procuradoria, por exemplo, em âmbito federal, existe a PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que vai propor esta ação de execução fiscal. Muito bem. Outras questões que nós podemos considerar. Para sofrer com a execução fiscal, pode ser tanto o devedor, aquele que propriamente deve aquele tributo, como o fiador, os sucessores, o responsável, a massa falida e o espólio. O sujeito passivo de uma execução fiscal não necessariamente é o devedor propriamente dito, mas pode ser até os seus herdeiros. É claro que os herdeiros vão responder na proporção do limite de sua herança. Então vamos supor que eu receba como herança, receba do meu avô. Meu avô já faleceu, mas dando um exemplo aqui. Vamos supor que eu receba do meu avô uma herança, uma mansão. Imaginemos que ele me deixou como herança uma mansão. Ele faleceu, me deixou para o neto dele uma mansão. E essa mansão vale 20 milhões de reais. Muito dinheiro, né? Só que ele tinha uma dívida com o poder público de 30 milhões. Mas espera lá. Se a dívida é de 30 milhões e o bem que eu herdei é de 20 milhões, não está batendo. Então, esse restante eu vou pagar com o meu patrimônio? Não, porque a dívida era originária do meu avô, não minha. Mas eu vou responder pelos limites da sucessão, ou seja, até onde a sucessão vai, pelos bens que eu herdei dele, que era devedor. Então, os 20 milhões vão ser subtraídos para pagar a parte daquela parcela que não foi paga pelo meu avô no passado. Então, esse é um exemplo que eu estou dando aqui. Um exemplo de limite no caso, um limite de tempo, um limite de valor que se pode arcar com uma execução fiscal. Os sucessores vão responder pela obrigação devida, mas até o limite da sua sucessão. Assim como também a massa falida e o espólio. Vou citar um exemplo. Não só para pessoas físicas, mas pessoas jurídicas também respondem. Então, por exemplo, vou citar um exemplo claro disso. A Varig, não sei se vocês já ouviram falar, uma companhia aérea famosa que tinha no Brasil, Viação Aérea Rio Grandense. A Varig,
ela faliu, é uma empresa que eu acho que faliu em 2007, se não me engano, e o que sobrou da Varig foi um conjunto de bens, de patrimônios que a gente chama de massa falida. Então, as dívidas que a Varig deixou, linhas aéreas, né, a Varig tinha deixado no passado, quem responderá por essas despesas do passado, pelas dívidas tributárias do passado, será a massa falida, o espólio, o que sobrou daquela empresa, aqueles direitos e bens que sobraram, que a gente chama de espólio, que o direito civil chama de espólio. Então, ele vai responder pelas dívidas da antiga pessoa jurídica que existia, essa companhia aérea. Tudo bem? Então, não necessariamente só o devedor arca com a execução fiscal, mas também outras pessoas previstas em lei. Mas qual será o foro de competência da execução fiscal? Onde é que vai acontecer essa execução fiscal? Qual que é o local? Bom, o Código de Processo Civil, pessoal, que geralmente auxilia o processo tributário, ele anda em conjunto com o direito tributário quando envolve a parte processual. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 46, parágrafo 5º, ele fala que, como regra, será o foro do domicílio do executado. Então, o local onde a pessoa que está devendo, o devedor, que está sofrendo a execução fiscal, o local onde estiver o seu domicílio, é neste local que vai ser proposta a execução fiscal. O artigo 5º da Lei de Execuções Fiscais também diz o seguinte, que a execução fiscal não será sujeita ao juízo universal do processo falimentar e do processo de recuperação judicial. Então, o processo de execução fiscal, ele corre de maneira independente do processo de falência, tudo bem? Processo de falência, pessoal, é importante dizer isso. Quando a gente fala de falência e recuperação judicial, vocês aí, estudantes da OAB em primeira fase, que estão se preparando também para estudar para o direito empresarial, que cai na primeira fase da OAB, lá no direito empresarial existe aquela parte chamada de execução fiscal, recuperação judicial. Essa parte é um processo que cai em âmbito civil. Ele é separado do âmbito tributário. Então, a execução fiscal é um processo que acaba correndo diferente do processo de execução fiscal. São processos distintos. É basicamente isso que o artigo 5º da LEF fala. Quais são os requisitos para uma petição inicial de uma execução fiscal? Quando se propõe uma execução fiscal, o que deve conter nesse pedido, nessa petição? É claro, pessoal, que na primeira fase não vão pedir para vocês os requisitos de petição inicial. Isso é lá quando vocês forem fazer a segunda fase. Ainda não é o momento. Agora, o que é importante é mais ou menos ter uma noção. O que compõe essa ação de execução fiscal? O que ela possui? Bom, ela tem um endereçamento para onde ela vai ser direcionada, para o juízo competente, se é um juízo estadual ou federal, a depender da matéria do tributo que se está exigindo. Depois vai se qualificar as partes, o autor e o réu, o executado e o executante. E como é uma ação de execução fiscal, quem propõe a execução é a procuradoria e quem recebe a execução é o devedor. Depois se relatará nessa petição os fatos, o pedido, o direito que se exige com relação a este crédito que está sendo cobrado pela Fazenda Pública. Tudo bem? Basicamente, esses são os requisitos trazidos pelo artigo 6º da LEF, da Lei 6.830 de 80. Tudo bem? Perfeito. O que nós também podemos considerar sobre esse tema? Pessoal, o artigo 6º até fiz questão de trazer aqui. O que deve conter nesse pedido? É claro, pessoal, vocês não precisam decorar tudo agora, tá? E como eu falei, na primeira fase eles não vão pedir para vocês escreverem nada ou fazer petição. Isso é na segunda fase, é uma outra etapa, uma outra forma de preparação. Primeira fase é só questão discursiva, é só questão alternativa, questão objetiva, A, B, C e D, escolher qual que é a certa. É isso que vocês têm que fazer, 80 questões que vão cair na primeira fase. E lá vai ter uma questão de tributário perguntando sobre execução fiscal. Então, basicamente, nessa petição, ela deve conter o juízo a quem se dirige, portanto, o endereçamento, para onde ela vai se direcionar. Se estamos falando de um imposto estadual, ela vai ser direcionada a um juiz estadual. Se estamos falando de um imposto municipal, também será a Justiça Estadual, porque o município não tem poder judiciário. Agora, se estamos falando de um imposto federal, de um tributo federal, aí eu vou propor a minha ação no juízo federal. Agora, se envolver um tributo
um imposto, uma taxa que é de competência distrital do Distrito Federal, eu proponho ao Poder Judiciário do Distrito Federal, que é o TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tudo bem? Agora, quando a gente fala também em outros elementos, além do juízo a quem eu dirijo a petição, também envolverá o pedido. O que eu vou pedir nessa petição? Ou melhor, o que a Procuradoria, como órgão público competente para defender os interesses da Fazenda Pública, que é o cofre público, o que a Procuradoria vai pedir nesta ação? E 3, o requisito para a citação. Então, a parte contrária tem que ser citada. Aquele que está sofrendo com a execução fiscal tem que ser citado para que se garanta a legítima defesa, o devido processo legal, né? Esse é, na verdade, o básico do processo. Inclusive, no processo de execução, como também já é previsto no Código de Processo Civil, a parte contrária que está sofrendo com este pedido, ela tem que ser citada. Ela não pode adivinhar, mas será que eu estou sofrendo um processo ou não? Isso tem que ser citado, isso tem que ser avisado. Olha, eu, contribuinte Lucas, estou sofrendo uma execução fiscal por parte da Fazenda Pública do Estado tal, em virtude de não pagar um determinado imposto estadual. Eu tenho que receber uma notificação, eu tenho que ser citado. Então, também deve estar presente isso na petição, ou seja, a solicitação de citação da parte contrária. Você tem que solicitar que o juiz cite a parte contrária, ou seja, o executado, para que ele esteja ciente do que está acontecendo e proponha no tempo devido a sua defesa. Tudo bem? Muito bem. Agora, quais então são os requisitos de uma petição inicial? Embora a gente não vai tratar a fundo sobre isso, mas em conjunto, pessoal, também com a Lei de Execuções Fiscais, nós também temos o artigo 319 do CPC 2015. O artigo 319 do CPC, ele fala basicamente quais são os elementos de uma petição inicial. Mas como nós vimos agora no artigo 6º da LEF, o juízo, o pedido, mais uma CDA, que é a certidão de dívida ativa, ou seja, para que eu possa propor uma ação de execução fiscal, para que a Procuradoria possa propor uma ação de execução fiscal, antes disso, ela tem que inscrever aquele tributo devido, ela tem que escrever em CDA, em certidão de dívida ativa. Então, a inscrição de dívida ativa deve ocorrer antes de ser proposta uma execução fiscal. E essa CDA é um documento que vai ser juntado aos autos do processo, juntado à ação de execução fiscal como requisito para que seja proposto ao juiz e o juiz possa apreciar tanto a petição quanto a certidão. Tudo bem? E os requisitos também de citação para que a parte contrária saiba do que está acontecendo e possa apresentar a sua defesa no tempo estabelecido, pela lei e pelo CPC. Não é necessário pedir produção probatória para propor uma ação de execução fiscal. A CDA, a certidão de dívida ativa, pode estar em conjunto com a petição inicial. Mas e se na inicial não constar o CNPJ e o CPF da parte? Também existe essa possibilidade, né? Nós temos os requisitos da petição inicial, onde você deve qualificar a parte, tanto a parte que está propondo a execução, quanto aquela que vai sofrer a execução. Mas e se não houver o CNPJ e o CPF da pessoa que está sendo executada pela execução fiscal? E se na inicial não houver não houver demonstrativo de débito, a inicial poderá ser indeferida? Aí nós temos para resolver essas questões as súmulas 588 e 599 do STJ. Que basicamente, pessoal, eu vou até aproveitar aqui, pessoal, para fazer essa pesquisa. Aproveito que eu estou aqui com o celular. Peço que vocês acessem aí em casa a súmula 588 e 599. Se vocês tiverem com o Vadmecum aí com vocês, melhor ainda. Vou colocar aqui, 558, desculpa. 558 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Olha o que ele fala, essa súmula. 558. Em ação de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e ou RG ou CNPJ da parte executada. Então, mesmo que a Fazenda Pública, a Procuradoria da Fazenda, não tenha todos os dados da parte que está sendo executada, como CPF, CNPJ, isso não é motivo para indeferir uma ação de execução fiscal segundo o entendimento consolidado do STJ. Agora, a súmula 559,
O que diz essa súmula? 559 do Superior Tribunal de Justiça. Aí ela complementa a 558 e diz assim: em ação de execução fiscal, é desnecessária a instrução de petição inicial com demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º da Lei 6.830 de 80. Ele fala, então, que é desnecessária a instrução de petição inicial com demonstrativo de cálculo de débito. Então, para se propor uma ação de execução fiscal, não precisa ter o CPF ou CNPJ ou mesmo a demonstração do débito. Ajuizada a execução fiscal, quais serão os próximos passos? Então, a Fazenda Pública já propôs a sua ação de execução fiscal. O procurador já foi lá e propôs, já está começando o processo em primeira instância. Ok, mas e depois? O que acontece? Vamos lá. O que acontece nas próximas etapas da execução fiscal? Eu montei esse esqueminha aqui em cima, pessoal, e eu geralmente gosto de fazer esse esqueminha aqui para ficar um pouco mais fácil da gente compreender e absorver essas etapas do processo tributário. Primeiro, ocorre o despacho do juiz, decisão interlocutória, onde ele vai apreciar a ação de execução fiscal. Ele manda citar o executado para que este venha pagar ou garantir o juízo. O executado pode propor a sua defesa, mas para isso ele tem que ou pagar o tributo que está sendo exigido, ou garantir algum valor em juízo para propor alguma defesa, como, por exemplo, os embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal, pessoal, é um meio de defesa do contribuinte em execução fiscal para que ele possa propor a sua defesa no âmbito da execução fiscal, mas para isso ele deve garantir antes em juízo, numa conta do Poder Judiciário, no Bacen-Jude, garantir algum valor, deixar esse valor em depósito. Então, para que se possa exercer a defesa em fase de execução fiscal, nós precisamos lembrar que o executado tem que ter uma garantia em juízo. Ele tem que colocar um valor na conta do Poder Judiciário, para que ele possa propor os embargos à execução fiscal. Tudo bem? Citação é o chamamento do réu ao processo. Aí o réu é citado do que está acontecendo para propor a sua defesa. Artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80. Via de regra, a citação será realizada por via postal, salvo se de outra forma for solicitada na inicial, através do mandado de oficial de justiça. Então, o artigo 8º diz, em via de regra, a citação será realizada por via postal, ou seja, por correio, que a pessoa vai ser citada, salvo se de outra forma for solicitada na inicial, através de mandado de oficial de justiça. Então, a pessoa vai ser citada ou por correio, receber uma carta do Poder Judiciário, ou vai vir um oficial de justiça bater na porta da pessoa e dizer assim, olha, você está sendo citado de um processo de execução contra você. Garanta, no tempo devido, em juízo, a sua defesa. A citação poderá ser realizada por edital? Vamos supor que ocorra o seguinte. O juiz vai mandar por correio a citação para o executado. Só que ele não recebeu a correspondência. Ou melhor, o endereço dele não foi encontrado. E aí não é possível mandar uma citação por correspondência. Vamos supor que também, além disso, ele manda um agente, né, no caso, o oficial de justiça, para que vá ao endereço da pessoa e cite ele pessoalmente. Só que o oficial de justiça vai lá e descobre que o endereço é errado ou está impreciso. Então, se ele não conseguir citar o executado ou por correio ou por oficial de justiça, o que se faz nesse caso? Ele pode citar por edital? Segundo a súmula 414 do STJ, ele diz o seguinte: a citação por edital, caso frustrada as demais possibilidades, correio e de justiça, ela é plenamente possível. Então, por exclusão, se por correio ou mandando oficial de justiça não der certo, aí ele pode citar o executado só por edital e ele publica o nome da pessoa no Diário Oficial da União ou no Diário Oficial do Estado, do município, dizendo que aquela pessoa está devendo um determinado tributo. Tudo bem? Uma vez citado, ok, não há pagamento, mas há o querer de se garantir o juízo. Como ocorre? O contribuinte ele tem duas opções. Ou ele paga e ele quita a sua obrigação,
olha, eu estou sofrendo essa execução, eu não quero me incomodar, eu não estou afim de dor de cabeça, vou pagar o que eu devo, acabou a história, não quero mais saber desse assunto. Tudo bem, é uma possibilidade. Agora, se ele não quiser pagar, apenas garantir um valor em juízo para propor a sua defesa, como ocorre? Quais são as próximas etapas, uma vez garantindo o valor em juízo? O artigo 9º da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, ele fala do depósito. Fiança bancária e ou seguro garantia, tanto um quanto o outro é válido. Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Execuções Fiscais, impedir os efeitos da mora. Bom, se ele não garantir em juízo um valor, os seus bens podem ser penhorados. O juiz, inclusive, pode decretar a penhora dos seus bens, a apreensão dos seus bens, seja em bens móveis, carros, computadores, televisão, geladeira, enfim, qualquer bem móvel, factível, ou bens imóveis também. Podem ser também objeto de execução fiscal, a não ser se for bem de família. Se for um bem único que a pessoa tem para sua subsistência, só tem aquela casa para viver, aí não. Mas, nesse caso, como regra geral, ou o bem móvel ou o bem imóvel podem ser utilizados como meio de penhora e assim se garantir o pagamento do tributo devido. A penhora de bens de terceiros deverá ocorrer na anuência do cônjuge. E quais serão os efeitos para se garantir o juízo? Uma vez garantido o juízo, coloquei um valor lá na conta do Poder Judiciário, no Bacenjude, lá na conta do Poder Judiciário, no banco público, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Coloquei um valor lá. Agora, quais são as próximas etapas? A regra, eu posso propor uma defesa, que é os embargos. Pode embargar. Os embargos à execução fiscal, pessoal, é o meio de defesa do contribuinte devedor para que, uma vez garantido em juízo, ele possa alegar as suas razões de defesa. Agora, tem uma possibilidade, se nenhuma dívida aparecer, de ter a certidão positiva com efeitos de negativa. E isso é muito interessante, pessoal. Quando ele propor um embargo à execução fiscal, que é o meio de defesa do contribuinte em fase de execução, ele pode colocar, inclusive, no pedido de embargos, que seja concedido para ele uma certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, o que isso significa? Essa certidão é um documento administrativo para comprovar que o contribuinte ele tem uma dívida, por isso que é uma certidão positiva, mas com efeito de negativo. Ou seja, ele tem uma dívida, consta essa dívida no sistema público, mas ele está agindo de boa fé. Ele não tem outras dívidas com o poder público, só tem essa, e ele está propondo a ação devida e já garantiu um valor em juízo, ou seja, ele está agindo de boa fé. Mas por que é necessária essa certidão positiva com efeito de negativa? Por exemplo, se a pessoa quer participar de um processo de licitação. Se a pessoa quer participar de um processo de contratação pública perante a esfera pública, para que ele fique idôneo e possa participar dessa licitação, ele deve apresentar essa certidão positiva com efeito de negativa. Por que ela é positiva? Está constando que ele deve. Por isso que é positiva, consta a sua dívida, mas com efeitos de negativa, ou seja, ele tem um efeito como se negativa fosse, ou seja, mesmo ele tendo essa dívida, ele está agindo de boa fé, porque já garantiu o valor em juízo e está propondo a sua defesa, os embargos à execução fiscal no prazo devido. Tudo bem? Perfeito, vamos continuar. Quais outras questões que nós podemos falar? Quais são os efeitos se houver depósito? Propor o embargo, aí se gera certidão positiva com efeito de negativa. Quais os efeitos se houver o depósito? Depositei o valor em juízo. Suspensão dos atos expropriatórios. Suspensão dos atos expropriatórios. Suspensão do trâmite fiscal. E a fiança bancária e o seguro garantia? Será que só o dinheiro vale, pessoal, para garantir o valor em juízo? E a fiança bancária e o seguro garantia, será que eles valem? O STJ diz que não, pois, nesse caso, não estão contemplados no rol do artigo 151 do CTN. Embargar é forma de defesa da execução fiscal. Embora, pessoal, é importante dizer uma coisa, a formatação de um embargo à execução fiscal, ele mais se parece com uma petição inicial, com uma ação,
do que propriamente com uma contestação que a gente entende pelo CPC, né? Ele não tem uma formatação de uma contestação, de um meio de defesa no processo civil. Mas, mesmo que ele tenha o formato de uma ação, os embargos de execução, pessoal, eles são meio de defesa contra a execução fiscal, tudo bem? Para propor os embargos de execução fiscal, 2 requisitos. Um deles está previsto no artigo 16, parágrafo 1º da LEF, garantir o juízo, e 2, cumprimento do prazo de 30 dias. O STJ diz que, se comprovada a hipossuficiência, pode-se embargar sem garantia. Já a exceção de pré-executividade, qual que é a diferença? Porque a exceção de pré-executividade, pessoal, ela também é um meio de defesa do executado. Mas existe uma diferença, inclusive com base na súmula 393 do STJ. A exceção de pré-executividade, diferente dos embargos, ela não necessita de depósito prévio. Então, para propor uma exceção de pré-executividade, não preciso colocar um valor no sistema judicial, na conta do Bacen-Jude, na conta do Poder Judiciário, como também não há necessidade de dilação probatória. Diferente dos embargos, para propor os embargos de execução fiscal, existe a necessidade de se produzir provas. Agora, para propor uma exceção de pré-executividade, ela não necessita de dilação probatória. Tá? Então, ela pode ser proposta a qualquer tempo. E lembrando que esses meios de defesa não se confundem com a ação anulatória, tá, pessoal? A ação anulatória é, inclusive, proposta antes da execução fiscal, mas ela não é um meio de defesa, é um meio de ataque. Já os embargos à execução, os embargos à execução e a exceção de pré-executividade são meios de defesa do contribuinte devedor. Tudo bem? Perfeito. Outros pontos que nós podemos tratar a respeito da execução fiscal. E se o executado não paga e não garante em juízo? Vamos supor que a pessoa não faz nada. Eu não vou pagar nada, não vou declarar juízo nenhum, eu não quero saber de nada, vou ficar quieto aqui na minha, não quero saber. Aí o que acontece? O juiz vai perceber isso. E aí existe o despacho inicial. Manda citar o executado para pagar ou garantir o juízo. Não fez nada? Mesmo sendo citado, não havendo pagamento nem garantia em juízo, o que ocorrerá com a execução? Na forma do artigo 10 da LEF, a Fazenda irá tentar obter bens ou rendas para satisfazer a dívida tributária. Aí começa o quê? A penhora de bens. Então, se eu não garanti nada em juízo, ou não paguei o valor, se eu não fiz nada, então eu vou arcar com essa dívida. Portanto, esse caso, pessoal, já começa a penhora de bens. A Fazenda Pública pede ao juiz para que se penhore seus bens. Bens móveis, patrimônios móveis, televisão, geladeira, computador, armário, o que quiser, que tem valor, e também bens imóveis. Então, casas, apartamentos e assim por diante. Tudo bem? Para efeito de satisfação do crédito tributário, o que poderá ou não ser penhorado? Segundo o artigo 184 do CTN, poderá ser penhorado a totalidade dos bens ou rendas do executado, inclusive aqueles gravados com ônus reais, cláusula de empenhorabilidade e cláusula de inalienabilidade. Tá? Agora, como eu falei para vocês, nem tudo, pessoal, pode ser garantido em juízo. Porque existem bens que são fundamentais para a sobrevivência de uma pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um bem imóvel, só tem um bem imóvel para sua residência, ela só tem aquele local para morar, ela não tem outro bem a não ser aquilo. Nesse caso, se a pessoa ela não tem nenhum bem, e ela só tem aquele patrimônio, aquela renda, só tem aquele patrimônio, aquele apartamento para ela morar e subsistir, aquele bem imóvel é empenhorado. É como diz no direito civil que é um bem de família. O que é um bem de família? É um bem que é fundamental para a sobrevivência daquela pessoa. Que aquela pessoa não pode viver sem aquele bem. E, portanto, aquele bem não pode ser objeto de penhora. Então, por conta disso, ele não pode ser objeto de execução fiscal porque é um bem essencial para a sobrevivência daquela pessoa. Tudo bem? Somente não poderá ser penhorado os bens e as rendas em que a lei declare ser impenhorável. Há uma diferença de cláusula de empenhorabilidade e inalienabilidade obtida pelas partes e da proposição legal dessas duas naturezas. Determinação das partes é diferente de determinação legal. Pessoal, quando a gente fala de bens impenhoráveis, quem diz isso é a lei.
Não importa se no contrato foi celebrado entre as partes, dizendo que aquele bem ou aqueles bens são impenhoráveis. Não importa o que está disposto no contrato. O que vale para o direito tributário não é uma relação particular entre pessoas físicas ou jurídicas. O que vale é o que a lei diz. Então, o que vincula as regras de direito tributário não é os contratos, e sim é a lei. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Falado tudo isso, quais outras considerações que nós podemos também trazer a respeito deste assunto? Eu gosto muito, pessoal, de montar esses esqueminhas até coloridos, porque eu sou um aluno, eu sempre fui um aluno e agora sou professor também, eu sou muito audiovisual. Eu gosto muito de colorir, de mostrar esquemas, de movimentos, porque assim eu acho que o estudo fica mais dinâmico e assim a coisa fica mais fluida ainda. Porque tem gente que não entende como é que são as etapas do processo tributário, aí fica tudo confuso, fica aquela coisa, aquele nó na cabeça. Então eu acho importante a gente fazer assim, porque assim fica mais fácil da gente compreender cada uma das etapas. Então, primeiro, pessoal, nós temos a lei declara ser impenhorável o único bem imóvel familiar, que é o que eu falei, o bem de família, que está previsto no artigo 1º da Lei 8.009 de 90. Cuidado! Se a dívida tributária for do imóvel, mesmo sendo único, ele poderá ser penhorado, de acordo inclusive com o artigo 3º, inciso 4 da Lei 8.009 de 90. A regra, pessoal, é bem de família é impenhorável. Ponto. Agora, se a dívida envolve o valor do imóvel, o imóvel em si, por exemplo, dívidas de IPTU, do não pagamento de IPTU, que envolve a propriedade de bem imóvel em zona urbana, ou mesmo de TR em zona rural, nesse caso, se a dívida envolve o imóvel em si, mesmo sendo único, ele pode ser penhorado e tirado para garantir o pagamento do tributo. Tudo bem? O rol contemplado pelo artigo 833 do CPC 2015 também é impenhorável. Então, existem bens que são impenhoráveis como regra, claro que tudo existe exceção, mas como regra, são esses que estão previstos também, além da Lei 8.009 de 90, também no CPC, no artigo 3833. Tudo bem? Poderá ser penhorado o faturamento das empresas, com base no artigo 866 do CPC 2015, desde que venha inviabilizar a atividade da empresa e desde que outros bens não sejam encontrados. O bem penhorado poderá ser substituído, vide o artigo 15 da Lei de Execuções Fiscais. A CDA, título executivo, que dá a possibilidade de execução fiscal, e requisitos da CDA estão no artigo 202 do CTN, do Código Tributário Nacional. Pessoal, é importante falar duas coisas aqui. Primeiro, sobre a preferência de bens para serem penhorados. Geralmente, pessoal, os bens que são penhorados, como regra, é o dinheiro. A primeira coisa que o fisco procura para penhorar um bem é conta no banco, dinheiro propriamente dito. Porque o que interessa à União, ao fisco em geral, é o dinheiro. Mas se não houver um dinheiro satisfatório, eles vão para a parte do bem. Aí penhora-se bens, móveis e imóveis, para garantir o pagamento em juízo. E existe, pessoal, uma ordem de penhora de bens que são mais prioritários do que outros, e inclusive de créditos que são mais prioritários que outros. Esta é a ordem da penhora prevista no artigo 11 da Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais. A constrição penhora de bens terá uma ordem. Então, a penhora ela tem uma ordem hierárquica, desde o que é mais importante e essencial a ser penhorado até aquilo que é supérfluo, aquilo que não tem um valor tão essencial. Tudo bem? Perfeito. Desculpa, pessoal, que aqui não estava rodando aqui, por isso que eu tive que apertar várias vezes. Quais são os requisitos de uma CDA, de uma certidão de dívida ativa? Porque antes que a gente fale de uma execução fiscal, para propor uma execução fiscal, existem requisitos que devem ser observados, inclusive para se inscrever uma CDA, uma certidão de dívida ativa. E ela tem previsão no artigo 202 do Código Tributário Nacional. O que deve conter nessa CDA? Ele fala, dentre tantos elementos, nome do devedor ou dos corresponsáveis, domicílio e residência, quantia devida, a origem e a natureza do crédito, a data em que foi inscrita essa dívida,
o número do processo administrativo em que se originou o crédito e assim por diante. Então, são dados e informações que devem ser observadas pela CDA. E, pessoal, a Fazenda Pública deve inscrever de maneira correta a CDA. Porque se a CDA for mal escrita ou tiver algum vício na CDA, todo o processo de execução fiscal fica comprometido. Então, a Fazenda Pública, ao escrever, por meio de sua procuradoria, ao escrever o título em título tributário, né, que está sendo devido, ao escrever em CDA, em certidão de dívida ativa, o que acontece nesse caso? Ele deve observar esses requisitos. Se não observar, existe um vício. E se houver esse vício, ele contamina todo o processo de execução do início ao fim. Então, o rol de itens são necessários para que a CDA seja válida. Se a CDA não preencher os requisitos solicitados, a CDA será nula e, com isso, ocorrerá a extinção da execução fiscal. Pessoal, cuidado com isso, porque a Fazenda Pública também tem que cumprir com o seu dever. Se ela não cumprir com as obrigações solicitadas pela lei, em especial o artigo 202 do CTN, se aqueles requisitos não estiverem constando de maneira clara na CDA, então, nesse caso, se a CDA tiver algum vício, alguma ilegalidade, ela contamina desde o início até o fim todo o processo de execução. Tudo bem? E, portanto, o processo de execução deixa de existir se houver alguma ilegalidade na CDA. Ok. Então, a CDA que não preencher os requisitos poderá ser substituída? Então, também existe essa possibilidade. Se a CDA não preencher todos os requisitos, extinguindo o processo de execução, será que ela pode ser substituída? Aí quem esclarece é o artigo 203 do CTN. E também vem a súmula 392 do STJ, que diz o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de CDA, certidão de dívida ativa, até a prolação da sentença dos embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, pessoal, a Fazenda Pública pode fazer uma correção do seu próprio ato. Isso é o que a gente chama lá no direito administrativo do princípio da autotutela. O poder público revisa o seu ato ilegal, que feriu algum requisito da lei. Então, por conta disso, ele corrige este ato e, assim, ele escreve novamente a CDA para que a execução fiscal não fique comprometida e, assim, observe os requisitos de lei até que seja promulgada a sentença em primeiro grau. Tudo bem? Quer por erro formal, material ou omissão, a CDA poderá ser substituída até para julgamento do primeiro grau. Mas sempre a CDA poderá ser substituída. Será que sempre a CDA pode ser substituída? Em regra, sim, mas nem sempre. A CDA jamais poderá ser substituída se houver erro no que tange à identificação do sujeito passivo, até a súmula 392 do STJ disse. Se houver alguma ilegalidade que envolve o sujeito passivo, colocou o meu nome, sendo que a dívida era para outra pessoa, se houver esse erro de classificação de quem é que deve aquele tributo, do nome do executado, do sujeito passivo, se houver esse erro, então a CDA ela deverá ser substituída. Não só poderá, como deverá ser substituída para não comprometer o processo de execução. Como irá ocorrer a intimação do procurador do exequente da execução fiscal? Aí o artigo 25 da LEF diz que a intimação será sempre pessoal, mediante assinatura dos autos. E se a CDA for cancelada, extinguindo a execução fiscal, antes da decisão de primeira instância, haverá ônus sucumbenciais, artigo 26 da LEF, exceto se a CDA for extinta antes da citação de execução, antes da citação na execução, STJ, tudo bem? Então, haverá ônus sucumbenciais, exceto se a CDA for extinta antes da citação do executado. Tudo bem até aqui, pessoal? E recomendo que vocês leiam os artigos que citei aqui, artigo 25 e 26 da Lei de Execuções Fiscais e também a súmula 392 do STJ. Pessoal, a OAB adora perguntar súmula em entendimento jurisprudencial. Também é um tema que gera muita pegadinha e tem gente que só estuda a lei e deixa de estudar as súmulas do STF e STJ que justamente servem para complementar a lei. Então, cuidado com isso, tá? Não basta apenas estudar a lei para a prova. É necessário estudar as súmulas também. Muito bem.
Não existem mais a ordem de preferência entre os credores públicos. Como se faz para discutir a dívida ativa? Artigo 38 da LEF comenta sobre isso, em conjunto também com a súmula vinculante 28 do STF. A dívida ativa poderá ser discutida mediante embargos, mandado de segurança, repetição de indébito e ação anulatória. O depósito não será condição de ação anulatória, em virtude da súmula vinculante. Pois é, pessoal, a súmula vinculante do 28 do STF, ela diz de maneira bem clara o seguinte: para eu propor uma ação anulatória... Desculpa, pessoal. Para eu propor uma ação anulatória, como é um direito constitucional, o direito de ação, ele não pode ser violado de qualquer forma. Então, para que não haja nenhum empecilho para exercer esse direito de ação, nesse caso, o que se existe? Uma decisão do STF, que é a súmula vinculante 28, que diz que você pode propor uma ação anulatória sem necessitar garantir um valor em juízo, tudo bem? Porque o direito de ação é um direito constitucional, garantido pelo artigo 5º da Constituição, é um direito imprescritível e que não pode ser limitado ou condicionado pelo Estado, tudo bem? Agora, cuidado! Atenção, no parágrafo único do artigo 38 da LEF, recurso administrativo pendente de julgamento, nesse caso, concomitantemente, quando eu ingressar uma ação anulatória na esfera judicial, o que irá acontecer? Ocorrerá a desistência do recurso administrativo. O que acontece, pessoal? Antes da execução fiscal, quando eu proponho uma ação anulatória e vou direto ao Poder Judiciário apresentar a minha demanda, eu não posso me recorrer de maneira automática, em conjunta, simultânea, ir na esfera judicial e também na esfera administrativa, porque o processo judicial e administrativo não caminham juntos, tá bom? Eu posso ir primeiro na esfera administrativa e depois na judicial, mas nunca o contrário, porque uma vez indo para a esfera judicial, que é garantia da Constituição, na esfera administrativa é afastado. Portanto, o processo administrativo não permite concomitância com o processo judicial. Tá? É importante dizer isso. Primeiro ele propõe uma ação na esfera administrativa, depois vai na esfera judicial. Agora, se ele for direto na esfera judicial, é um direito universal da pessoa. O acesso ao poder judiciário, a tutela jurisdicional, é um direito constitucional pétreo garantido pelo artigo 5º da Constituição, que não pode ser alterado. Agora, na esfera administrativa não existe essa lógica. Se você vai na esfera judicial, na esfera administrativa não haverá essa mesma possibilidade, tudo bem? Outra hipótese, depois da propositura de uma ação anulatória, posso ainda ingressar com um recurso, com um REC administrativo, com recurso administrativo? Resposta é não. E prescrição intercorrente? A execução fiscal possui algum fim? Ela pode terminar? Será que a execução fiscal, pessoal, ela tem fim? Será que ela se encerra com o pagamento do tributo ou não? Quando que é o fim de uma execução fiscal? Muito bem. Algum dia a execução fiscal poderá acabar. Ela não é algo eterno. A prescrição intercorrente é o prazo que será, via de regra, de 5 anos. Então, se não observar esse prazo de 5 anos, não se pode mais propor a execução fiscal. Tudo bem? Prescrição é um prazo que o fisco terá para exigir para a cobrança do crédito tributário. Artigo 174 do CTN. O prazo prescricional terá início no dia 1º, no primeiro dia, após o vencimento. Com o despacho que manda citar, o fisco ganha 5 anos para entrar com a execução fiscal. E lembrando, pessoal, do lançamento tributário, o fisco tem 5 anos para propor a ação de execução fiscal. Se ele não propor no prazo devido de 5 anos, o que acontece? Prescreveu o seu direito e não se pode mais propor execução fiscal. Tudo bem? Então, primeiro execução fiscal, depois você tem o despacho do juiz, a citação da parte contrária do executado para que esteja ciente do que está acontecendo e possa propor a sua defesa no prazo devido, como os embargos de execução fiscal ou uma exceção de pré-executividade. Pagar ou garantir o juízo logo vem depois para propor essa defesa. Caso o contribuinte não faça nada, o fisco vai atrás do dinheiro e dos bens penhoráveis. Caso não encontre, o processo estará suspenso por 1 ano,
segundo o artigo 40 da LEF. Findo o prazo de 1 ano, o processo será arquivado e, com isso, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, ou seja, de mais 5 anos, se ultrapassado e o fisco nada encontrar, estará prescrita a execução fiscal e extinto o crédito tributário. Súmula 314 do STJ. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que a prescrição, como foi dito aqui, é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, não é de suspensão. O que extingue o crédito, além do pagamento propriamente dito, é também a prescrição ou a decadência, ou seja, passar o prazo de 5 anos. Tudo bem? Muito bem. Continuando aqui. Prescrição intercorrente. Não foram encontrados bens ou rendas em nome do devedor. Foi lá o juiz procurar os bens e não foi encontrado nada. O juízo mandará suspender por 1 ano a execução fiscal. Ultrapassado o prazo de 1 ano, o juízo mandará arquivar a execução fiscal. Depois, com isso, inicia-se a contagem do prazo de 5 anos para a extinção do processo, em fase da ocorrência da prescrição intercorrente. Ultrapassado o prazo de 1 ano, começa o prazo de 5 anos, de maneira automática, não precisando notificar a Fazenda, segundo o STJ. Se durante o prazo de 5 anos for encontrado algum bem ou renda, então será causa de interrupção da prescrição. Caso não encontre nada no prazo de 5 anos, o juízo decretará a prescrição intercorrente e, portanto, não se poderá propor mais execução fiscal, segundo a súmula também 314 do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Basicamente, esses são os pontos que eu gostaria de falar com vocês sobre a execução fiscal. É claro, gente, que a execução fiscal é algo muito mais profundo do que isso. Mas, de maneira mais aprofundada, isso vai cair na segunda fase em tributário. Mas como eu sei que aqui no canal tem alunos que estão estudando com a gente para a primeira fase e que não vão prestar a segunda em tributário, então eu não vejo motivo de aprofundar tão fundo sobre execução fiscal. Só o necessário para que a gente consiga garantir que a gente gabarite as questões de direito tributário na primeira fase. Aí, na segunda fase, quando a gente for estudar, inclusive, as peças judiciais que caem em segunda fase, uma das peças que mais caem são embargos de execução, exceção de pré-executividade. Então, lá na segunda fase tem muito chão, tem muito tempo para a gente tratar sobre a execução fiscal de maneira mais detalhada. Mas esse conteúdo de hoje foi para focar na primeira fase do exame, desse 40º exame de ordem da OAB. Tudo bem? Pessoal, agradeço a todos pela atenção. Se vocês quiserem o material que eu compartilhei hoje em PowerPoint, posso compartilhar com vocês por e-mail, só deixar o e-mail de vocês aqui embaixo nos comentários, ou deixar alguma sugestão para o canal, ou suas dúvidas aqui embaixo, e ficarei à disposição de vocês, pessoal, para esclarecer o que for necessário. Tá bom? Vou tirar aqui da minha apresentação de PowerPoint, vou ampliar a minha imagem. E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção, bons estudos e estarei à disposição do que for necessário. Um abraço. Tchau, tchau.